Continuando então, vamos ver o que é o carregar dados banco, né? O carregar dados banco nada mais é do que um método parecido com esse aqui, ó, do lançamento de receitas no construtor. Nós vamos zerar os totais e vamos fazer uma consulta, né, na tabela referente, no caso do extrato banco, e trazer os dados de um mês, tá? Nada mais do que isso. Então tá aí, ó. Primeiro nós zeramos as variáveis, total débito, total crédito e saldo. Inicializamos o nosso array. Filtramos o mês-ano para o mês-ano selecionado. E com certeza vai estar selecionado, porque para o usuário chegar aqui ele já selecionou o mês e o ano. Daí nós pegamos a plataforma, verificamos se está ok. E se tiver, ele pega o SQLite Service e chama o Select Filter, passando esse filtro aqui. Nós já vimos como trabalhar com filtro no lançamento de receita, no lançamento de despesa. Aqui é a mesma coisa, tá? Then, então, no resultado, ele vai fazer um laço. Nesse laço ele pega os registros lá do SQLite Service, que nesse caso aqui é o provider do extrato banco. E ele vai pegando todos os dados e vai jogando no nosso array itens, tá? E esse array itens é o que vai ser exibido aqui pra gente, ó. Array itens. Aqui. Tranquilo? Voltando aqui então, depois que eu carrego todos os dados, eu verifico, ó, se o conciliado tem um tracinho. Se o conciliado tiver um tracinho, eu vou colocar o valor na somatória do débito. Se o conciliado não tiver o tracinho, eu coloco o somatório na variável do total crédito. E no final de tudo isso, eu somo o meu saldo, tá? Saldo igual a saldo mais valor, tá? Porque eu tenho um saldo geral, né? E ele já faz automático aqui, eu preciso apenas somar, porque se o valor for negativo, ele desconta automático, ele troca o mais pelo menos, ele já faz automático para mim. Mais ou menos assim, ó. Se o meu primeiro é 100, ele coloca esse 100 aqui no total crédito, tá? Se o meu segundo é 50, ele coloca esse 50 também no meu total crédito. Se o meu terceiro é menos 150, ele coloca esse menos 50 no total débito, tá? Daí lá embaixo como é que vai ser? Ele vai mostrar total de créditos 150, total de débitos 150. E quanto é que vai ser o meu saldo? Vamos ver quanto é. Saldo igual a saldo mais valor. Saldo no começo é 0 e o valor é 100. Saldo igual a 100. Daí saldo agora é 100 mais 50, saldo 150. Daí no na terceira passada do laço, né, ele pega saldo igual a 150 mais menos 150. Ou seja, 150 menos 150, o meu saldo vai ser 0. Tá? Então, é assim que funciona essa parte da somatória. E aqui nós já teremos os nossos dados carregados diretamente na tela, tá? Observe, né, que ele sempre, de fato, carrega os dados no array de itens vindos do banco de dados, tá? Porque sempre que eu pego o dado do arquivo FX, né, os dados que estão lá, eu persisto primeiro no banco de dados. E aí é que eu pego os dados do banco de dados e carrego no meu array de itens, tá? Eu teria a opção de carregar esses dados a partir do arquivo FX, mas não é assim que eu preferi trabalhar. Preferi primeiro persistir no banco de dados e então carregar no meu array de itens, tá? Muito bem. Continuando então, vamos para o método exportar lançamentos, que é muito importante aqui no nosso contexto, né? No lugar de o usuário ele ficar cadastrando os lançamentos de receita e de despesa, ele deixa o mês acabar. Acabou o mês, ele pega o arquivo FX no seu extrato, no extrato da sua conta, importa esse arquivo para o extrato, para a aplicação, né? E depois ele exporta os dados como lançamentos de receita e de despesa. O trabalho dele então é apenas classificar. Ele vai colocar cada lançamento nas suas contas e dizer se está recebido, se está pago, tá? Daí ele pode partir para o resumo e para os gráficos. Então meu exportar lançamentos ele vai ser implementado da seguinte maneira. Eu vou criar um alert. Tá? Esse alert é uma mensagem que vai aparecer na tela. O título do alert vai ser exportar dados e a mensagem que vai aparecer para o usuário é: deseja exportar os dados como lançamentos de receita e despesa? Vão aparecer dois botões, tá? Caso o usuário clique não, o alert vai ser fechado e nada vai acontecer. Eu apenas mostro para você, desenvolvedor, uma mensagem no log.
O usuário selecionou não. Caso ele selecione sim, eu vou manipular, né, eu vou lidar com essa resposta lá no método exportar dados. Então, vamos lá. Vamos criar esse método aqui. Exportar dados. Como é que eu faço então para exportar esses dados para lançamentos de receita e de despesa? Aqui está. Eu faço então um laço no meu array de itens. Tá? Primeiro eu verifico se o lançamento é de receita ou de despesa. Olha de novo eu utilizando lá o conciliado aqui. Estou usando para vários lugares esse tracinho no conciliado aí. Tá? Então, se tiver um traço, é porque é um lançamento de despesa. Tá? Eu então instancio um lançamento de despesa. Informo os dados para o lançamento de despesa, que é o mês e ano, a data da receita, no caso da despesa, o histórico e o valor menos 1. Tá? Por que o valor menos 1? Porque no caso do meu extrato bancário, eu armazeno os dados da forma como vem no arquivo FX, com o menos ou com o mais, não tem importância. Mas lá nos meus lançamentos de receita e de despesa, eu não armazeno a informação, o dado, com sinal negativo. Tá? Se for um lançamento de despesa aqui, esse lançamento está armazenado na tabela extrato banco com um sinalzinho de menos. Mas eu não quero que ele seja armazenado na tabela lançamento de despesa com esse sinal. Por isso que eu multiplico ele aqui por menos 1. Tá? Depois que eu atribuo os dados do array ao objeto lançamento de despesa, eu chamo o SQLite Service lançamento despesa. Estou utilizando aqui o provider lançamento despesa. E chamo o método addItem. E adiciono esse lançamento de despesa. Tá? Else, esse else aqui é referente a se é lançamento de receita ou de despesa. Esse primeiro é de despesa. Se não for de despesa, ele é um lançamento de receita. O que é que eu faço então? Instancio um objeto de receita, jogo os atributos, né, os dados dos campos do meu array itens dentro, no caso aqui do array itens, dentro do objeto lançamento de receita e depois eu persisto esse objeto do banco de dados através do provider lançamento de receita. E lá no final eu mostro a mensagem para o usuário. Olha, os dados foram exportados com sucesso. Essa mensagem fica aí 5 segundinhos na tela para o usuário observar. Tá? E pronto, esse aqui é o nosso provider do extrato bancário. Né? Chegou o momento então de nós testarmos para ver se ele vai funcionar. Antes de testarmos, no entanto, nós precisamos fazer as alterações aqui no módulo e no component. Né? Então aqui no módulo nós vamos colocar extrato bancário page. Nas declarações e nos componentes de entrada. E aqui a gente vai deixar ele importar para a gente. Pronto. E nos providers, extrato bancário provider. E a gente também deixa aqui ele sugerir para a gente, para nós importarmos o caminho. Tá. Ele não está sugerindo, deve estar pensando internamente aí, né? Então vamos colocar logo aqui, ó. Extrato bancário provider. Ele vem aqui de extrato bancário. E aqui também. Pronto. Ele mesmo completou para mim. Certo. Arrumei o módulo e agora deixa eu arrumar o component. Em component eu vou inserir aqui uma page. Colocar a vírgula para não esquecer dessa vez, né? O meu título no menu vai ser extrato bancário. Extrato bancário page.
E aqui eu deixo ele importar para mim. Prontinho. Agora estamos prontos para realizar o teste.